Olá, boa noite a todos. Esse é o Clube de Infectologia da Sociedade de Infectologia do Estado do Rio de Janeiro. É um grande prazer tê-los conosco. Hoje vamos ter duas apresentações. A primeira apresentação será do caso clínico Lesões verrucosas recorrentes em paciente idoso, um desafio diagnóstico anos após tratamento prolongado, que será apresentado pela doutora Gabriela Leite de Camargo, residente do terceiro ano do Serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ, com a moderação do Dr. João Alberto de Sá Soares Bittencourt, médico infectologista e professor substituto do Serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ. Sejam muito bem-vindos. Doutora Gabriela, pode fazer sua apresentação. Legal. Obrigada, muito obrigada. É um prazer estar aqui. É, Sou Gabriela, como você já falou, e junto com o João vou fazer essa apresentação. Então, o caso clínico é um paciente do sexo masculino, 79 anos, cisgênero, heterossexual, branco, natural do Ceará, mais especificamente Pires Ferreira, residente no Rio de Janeiro há 50 anos, trabalhador rural aposentado, viúvo há 2 anos, católico. A queixa principal que ele chegou para nós foi verruga em pernas, e de história de doença atual, o paciente relatava que na década de 90 ele notou o aparecimento de lesões em região coxo-femoral, nodulares, algumas pediculadas, pruriginosas, indolores, algumas confluentes em ambos os membros inferiores, era pior à esquerda. Referia também ter feito um tratamento que ele não soube especificar as medicações e nem o diagnóstico entre 2005 e 2010, com regressão total das lesões. Há cerca de 10 anos, ele referia surgimento de novas lesões verrucosas, ceratóticas, pruriginosas, e falava que algumas tinham ponto preto, de acordo com ele, confluentes e indolores. Relatava que estava pior há cerca de 6 meses, por isso que ele chegou até nós no ambulatório, com lesões se disseminando, que ia desde a raiz da coxa até a altura do joelho à esquerda. De história patológica pregressa, era hipertenso, negava outras comorbidades e negava alergias medicamentosas. Usava hidroclorotiazida, 25 mg ao dia, enalapril 10 mg de 12 em 12 e amlodipino 5 mg ao dia. De história social, ele mora em uma casa de alvenaria com 2 filhos saudáveis, um de 39 e um de 44 anos, a casa com água encanada e esgoto. Possui 2 gatos, um cachorro, é, todos não eram vacinados, mas não apresentavam nenhuma doença conhecida. Foi trabalhador rural por mais de 40 anos, ele trabalhou em lavouras de cana-de-açúcar, milho, feijão, e foi também balconista de bares e auxiliar de cozinha. É ex-tabagista, 30 maços anos, que ele cessou há 8 anos, mas era um etilista importante. Negava relações sexuais desprotegidas, negava tatuagens, piercings, cirurgias ou transfusões e negava viagens recentes. Ao exame físico, ele chegou para nós no ambulatório no dia 12 de maio de 2023, via CISREG. Estava lúcido e orientado em tempo e espaço, hipocorado, uma cruz em 4, norma hidratado, anictérico, cianótico, sem alterações em relação à estabilidade, um pouco hipertenso, uma PA de 148 por 72. O que realmente chamava atenção eram os membros inferiores, que não tinha edemas, panturrilhas livres, pus pediosos simétricos, porém apresentava lesões nodulares, algumas pediculadas, pruriginosas, da raiz do da coxa até o joelho esquerdo, e tinha também algumas lesões nodulares pruriginosas esparsas em membro inferior direito. Eu trouxe aqui as fotos para vocês verem as lesões verrucosas, ceratóticas em membro inferior esquerdo. Eram muitas lesões com esses pontos pretos, como ele mesmo relatava, né? Que estava se disseminando e eram bem pruriginosos. Em relação aos exames laboratoriais, ele tinha uma anemia de 10,6 com hematócrito de 29,8, não tinha leucocitose, não tinha desvio, tinha uma plaquetopenia leve, 137 mil,
PCR dele elevado, 66,1, o PCR ultrassensível, né? E um VHS elevado também, de 99. De resto, nada que chamasse atenção. As sorologias dele para ISTs todas negativas, em relação à função hepática normal. E como é um caso de uma história longa, eu fiz uma linha do tempo. Então, na década de 90, teve o surgimento das lesões. Em 2005, ele iniciou o tratamento. E em 2010, esse tratamento se encerrou. Ele teve alta, terminou de fazer exéreses de todas as lesões e falou que, assim, não tinha mais nada. Porém, em 2013, surgiram novas lesões e demorou 10 anos para ele procurar novamente ajuda e foi internado com a gente em 2023. Então, de resuminho do caso, é um paciente de 79 anos, hipertenso, sem outras comorbidades, que tratou há cerca de 20 anos lesões de pele verrucosas em membros inferiores, com resolução completa, com alta, e há 10 anos houve aparecimento de lesões em mesma topografia, com piora significativa há 6 meses. Então, queria lançar para vocês sugestões de hipóteses diagnósticas, comentários, etc. Você consegue, por favor, Gabriela, voltar a foto dele, que eu Uhum, estava com certeza. tentando. Ah, Tem essa e aqui mais próximo. e dentro da verruga era esse pontilhado escuro? Isso. Na axila era escuro? Não, ele tinha só lesões em membro inferior esquerdo, muitas, que ia de joelho até a raiz da coxa, e algumas esparsas em membro inferior direito, mas eram poucas nodulações. De resto do corpo ele não tinha nada. Gabriela, a minha opinião, Clóvis falando, é que possa ser um Uhum, fungo de implantação, tipo É, cromoblastomicose, por exemplo, é. e eu iria pedir uma biópsia. uhum, Lembrando para fazer colações específicas para fungo, né? Fazer sim. Brucô e também cultura específica para fungo, né? Mas eu acho que pela cronicidade, pelo tamanho das lesões, verrucosidade, as micoses de implantação, para mim seria um bom diagnóstico diferencial aí. Obrigada, Cláudia. Tem cara de fungo mesmo, acho que é só mesmo biopsiando. Mais O alguém? Marcos está sugerindo o Jorge Lobo, né, Marcos, que também é uma micose de implantação, né? Não sei se ele quer falar um pouquinho mais. Fala, Marcos. Ele está sem áudio. Doença de Jorge Lobo, ele colocou. Tá sem áudio. Ele só colocou no textinho aqui no chat. Não sei se eles tá liberado o microfone para eles, né? Mais alguém? Então continua, Gabriela. Gabriela? Pode prosseguir, Gabi. Neoplasia seria uma das hipóteses aventadas, um carcinoma espinocelular, imunológico, então, sarcoidose, parasitário, a gente colocaria leishmaniose, tuberculose, verrucosa ou até mesmo granuloma. Em relação ao fungo, a gente trouxe uma listinha, esporotricose, parafusina, que seria Gabriela, seu som tá cortando. Chega mais para perto. Seu áudio, Gabi. O áudio tá ruim. Não, tá muda. Tá muda. Veja se está melhor. Tá. Sim. Tá melhor?
Sim, tá sim, Gabi. Eu te escutei. Pode prosseguir. Tá. Em caso de bacteriano, a gente poderia pensar em micobacteriose atípica, micetoma bacteriano, que é causada por bactérias filamentosas aeróbicas, que é o actinomicetoma, sífilis ou hanseníase. Eu estou tentando falar mais alto, se qualquer coisa vocês falem. Existe um mnemônico que é utilizado assim, para a gente lembrar em relação a diferencial de micoses profundas, que é o PLECT, que é em casos de síndromes verrucosas. Então, é o paracoco, L de leishmaniose, E de esporotricose, C de cromomicose e T de tuberculose. Em relação à conduta diagnóstica, nós coletamos hemocultura, aeróbio, anaeróbio, fungo e micobactéria. Foram solicitados marcadores reumatológicos. Foi realizada solicitação de sorologia para paracoco, esporotricose e histoplasmose. E foi realizada biópsia de lesão de pele, com micológico direto, cultura e histopatológico. As hemoculturas vieram todas negativas, tanto anaeróbio, aeróbio, fungo e micobactérias. Sorologia para paracoco negativa, sorologia para esporotricose negativa, para histoplasmose também negativa, e os fatores reumatoide, ASLO, ANCA, fator reumatoide, FAM, vieram negativos. Em relação à microbiologia, realizada na cultura, teve um crescimento de fungos enegrecidos. Então, quem apostou em fungo acertou. E o micológico direto, realizado sob método de clarificação pelo hidróxido de potássio, foram observados elementos fúngicos arredondados, acastanhados, de parede espessa, com septos transversais e longitudinais, corpo uniforme, sugestivo de cromomicose. A cultura para fungos cresceu Fonsecae, SP, não foi identificada a espécie, né? E o método foi semeadura em meio específico. Foi identificado só o gênero. E, finalmente, o laudo histopatológico também cresceu cromoblastomicose. Então, a gente teve o diagnóstico bem fechadinho. Refiz aqui a linha do tempo para vocês. Então, na década de 90, teve o surgimento das lesões. Em 2005, um diagnóstico de cromoblastomicose, que ele não sabia, né, qual era a doença. Foi utilizado terbinafina e traconazol por 4 anos. A gente resgatou esse prontuário. Em 2010, ele teve alta após final do tratamento, extrações cirúrgicas de lesões, e em 2023 ele internou com a gente por essa recidiva de cromoblastomicose. Em relação à conduta terapêutica, a biópsia foi realizada em maio de 2023, 16 de maio, dia 20 de maio, já com os resultados, a gente iniciou itraconazol, 400 miligramas ao dia. Em junho, ele teve alta com segmento de tratamento e encaminhamento para dermatologia. Começou a ser realizada exérese de lesões pela dermato e, atualmente, ele segue em acompanhamento, ele segue utilizando itaconazol 400 miligramas ao dia e ele segue fazendo exérese das lesões com a dermatologia. Eu entrei em contato com o paciente recentemente e esse é o atual estado dele. Ainda em uso, né, do itraconazol e fazendo mensalmente exérese seriada das lesões. Então, o diagnóstico do nosso caso é cromoblastomicose, uma recidiva, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, cromoblastomicose. A definição da doença é uma dermatose de aspecto polimorfo, que é conhecida como dermatite verrucosa, é uma micose subcutânea que acomete principalmente homens trabalhadores rurais, justamente pelo que o Clóvis falou, né? É uma micose de implantação. Os fungos são pigmentados ou melanizados, principalmente do gênero Fonsecae. A família é Dermaticiae, que são Dermatice, desculpa, que são os fungos negros, que são por conta da melanina,
E a melanina tem dois papéis nesses fungos, é tanto fotoprotetor quanto em relação à virulência do vírus. É uma infecção crônica granulomatosa que acomete pele e tecidos subcutâneos e o fungo se implanta através de inoculação. É uma doença negligenciada, embora seja conhecida desde 1904. Aqui a gente vê os corpos muriformes, que são patognomônicos da doença, que são arredondados, melanizados, né, com pigmento de melanina, então eles são escurecidos em sua parede celular, e as hifas são sempre septadas em diferentes angulações. Podem ser visualizados tanto pela coração de hematoxilina e eosina, quanto pelo hidróxido de potássio. O primeiro é a coloração HE e a segunda é o hidróxido de potássio. O agente mais frequente é o Fonsecae pedrosoi, e a morfologia microscópica dele são essas hifas septadas em diferentes angulações. Esse fungo, ele pode ter colorações desde um verde oliva até realmente o preto, só que o reverso dele na coloração é sempre enegrecido. Então, por isso que ele tem esse nome de fungos negros, demáceos. Em relação à epidemiologia, como eu falei, é uma doença negligenciada, ela acontece mais em locais tropicais, locais quentes, que é onde o fungo consegue se multiplicar melhor, especialmente na África. A maior incidência que a gente tem do fungo é na ilha de Madagascar, com um caso a cada 6.819 habitantes. Também acontece na América do Sul e Central. No Brasil, os primeiros relatos foi lá no século XX, na região Sudeste, São Paulo e Minas. Porém, a gente vê hoje em dia que ele é muito mais concentrado na região amazônica, por conta desse clima quente, que é o mais favorável para ele. No Brasil, a prevalência dessa doença vai de um doente a cada 196 mil habitantes. Acomete mais homens que trabalham na zona rural, em contato com solo, plantas, farpas e espinhos contaminados pelo fungo, e é uma doença de disseminação muito lenta. Como a gente viu o nosso paciente, o diagnóstico em geral é muito arrastado, então, assim, não é nada agudo. Em relação à transmissão, esse fungo ele fica distribuído no ar, no solo e na água, então no ambiente ele está na forma de esporos, eles são saprófitas do solo e podem ser patógenos comuns em plantas e cereais, e eles têm uma capacidade de crescer numa ampla variedade de substratos, e ele tem um mecanismo muito eficiente de dispersão. Então, ele acaba fazendo inoculação, então ele é mais comum nesses trabalhadores rurais, principalmente porque fazem ferimentos, etc. E por meio dessa inoculação traumática, ele vai alcançando o subcutâneo. Em relação à clínica, como eu falei antes, ele é um fungo polimórfico, então ele tem diferentes clínicas. Eu trouxe algumas com base em vários estudos. Então, aqui são placas eritematosas, nessa segunda aqui são placas descamativas, e aqui são lesões vegetantes. Então, ele pode acometer a epiderme, a derme e o subcutâneo, e pode acontecer ulceração. Então, esses nódulos e placas verrucosas podem ulcerar. Aqui é uma separação de um estudo de diferentes formas clínicas, que é esse anular, que a gente vê aqui, a lesão, em placa, nodular e cutânea difusa, que a gente vê todas as lesões cutâneas difusas verrucosas nodulares. Em relação a complicações da doença, a gente tem infecção secundária, então o linfedema é um problema, a disseminação linfática e hematogênica, lesão osteolítica, fibrose, acontece bastante, carcinoma. Então, alguns estudos mostram que existe uma prevalência
de acontecimento entre cromoblastomicose evoluindo para carcinoma epidermoide. E o maior problema disso é que esses carcinomas têm uma acentuada agressividade neoplásica, com muita metástase. Então, mais de 80% dos casos tiveram múltiplas metástases. Só que é algo bem raro no Brasil. Tem um estudo que mostrou a evolução de 2 pacientes, tem um estudo em Madagascar com 12 pacientes. Eu encontrei na literatura cerca de 20 casos, é algo assim, bem raro, mas acontece. Eles acham que é porque esse fungo fica tanto tempo no sistema imune que acaba fazendo alterações imunes e levando a evolução para um carcinoma. Mas é pouco explicado esse promotor tumoral. O que pode acontecer, eles acreditam em mutações genéticas, etc., mas é algo bem pouco estudado. E tem o prejuízo laboral, né? Alguns pacientes acabam se afastando, são da zona rural, então eles precisam ir para a cidade para tratar, e os estudos mostram que tem um tempo de perda de tempo de trabalho. As complicações eu trouxe também para ilustrar algumas sequelas, etc. Aqui é um linfedema crônico, a primeira foto que psicose. Aqui é um equitrópio, então, que afetou a pálpebra, e uma celulite facial relacionada com blastomicose. Aqui foi uma fibrose, uma anquilose no joelho. E, por fim, essas 3 últimas fotos é um caso de evolução para carcinoma epidermoide. Então, foi encontrado tanto células carcinomatosas quanto o próprio cromoblastomicose, e é uma evolução de um caso de mais de 30 anos. Então, a gente observa aqui. Em relação ao diagnóstico, assim, o padrão ouro mais utilizado é o exame micológico direto, que ele é rápido, né, e ele consegue fazer esse diagnóstico etiológico, e o exame histopatológico. Como eu falei, é patognomônico os elementos muniformes, e é possível fazer a identificação da espécie, por mais que o mais comum aqui no Brasil seja o Fonsecae pedrozói, existem outras espécies. Então, eles conseguem, através das características macro e micromorfológicas dos isolados, fazer a identificação da espécie. Então, o micológico é o mais importante, aumenta muito a sensibilidade quando eles coletam aquela área rica nos pontos negros, que são as áreas melanizadas, né? E, em geral, é feito a fresco com hidróxido de potássio, a 10 ou 20%. Então, o que são os corpos muniformes, né? São elementos globosos, com parede acastanhada, espessa e septada em planos distintos. Aqui a gente vê, né, esses corpos muniformes, denominado também como células escleróticas. E em relação à histopatologia, a gente pode encontrar diferentes formas. Então, em 92% dos casos, a gente encontra os corpos escleróticos, 52% células gigantes multinucleadas, 48% infiltração linfoplasmocitária, 33% hiperplasia pseudoepiteliomatosa, 29% microabscesso derme. Podem ser encontrados granulomas epitelioides e esboço de granuloma em 22%, e microabscesso na epiderme é menos comum, apenas 7%. Isso acontece quando a gente coloca na coloração hematoxilina eosina, HE, ou coloração de Zil-Nielsen. Então, aqui é a histopatologia. Na primeira figura, a gente vê o microcultivo, ele está num azul algodão, que quando fica no reverso fica negro. A figura B são os corpos escleróticos. O C é os corpos escleróticos dentro de uma célula gigante multinucleada. Essas são todas colorações HE. E, por fim, o D é um granuloma da derme, uma hiperplasia pseudoepiteliomatosa. Em relação ao diagnóstico sorológico e o molecular, a gente tem o ELISA, que é o método de preparação de antígeno. Ele é bem útil no diagnóstico,
ele ajuda também no estabelecimento da eficácia da terapia, só que ele tem um problema que os estudos mostram, não tem uma padronização, então fica muito difícil a comparação. Então, os estudos, eles não tendem a colocar muito por essa dificuldade de comparação. A gente tem também os PCRs, que são os primes, que eles conseguem identificar os agentes causadores através do código genético, né? E em relação ao tratamento, a gente tem tanto o tratamento, um só tratamento, quanto a combinação de terapias. O tratamento físico, ele é utilizado com criocirurgia, com nitrogênio líquido. Por muito tempo achou que essa criocirurgia ela funcionava pelo congelamento. Só que eles descobriram que não, que o fungo ele consegue sobreviver em temperaturas até abaixo de menos 196 graus. Então, foi se estudado mais, eles descobriram que o nitrogênio líquido ele funciona através da alteração do pH e da necrose. Então, assim, só um dado. E a exérese cirúrgica, que também é utilizado, é um pouco menos eficaz, mas também é utilizado, que é o que foi feito no nosso paciente. Só que, assim, são necessárias muitas sessões. A média de sessões necessárias são mais do que 10. Então, assim, é um tratamento prolongado de pelo menos 6 a 12 meses. E tem a quimioterapia, que, em geral, é associada. Então, a primeira linha é o itraconazol, 200 ou 400 miligramas, vai depender da gravidade do caso, e pode ou não associar com fluorocitosina. O posaconazol, 800 miligramas dia, os novos estudos mostram que ele é mais eficiente do que o itraconazol, mas ainda não está tão difundido. Então, segue sendo a primeira linha o itraconazol. E existem estudos em que utiliza itraconazol em conjunto com terbinafina ou terbinafina sozinho. Em casos mais graves, existem estudos que utilizam a anfotericina B com bom resultado. E tem também a terapia de calor. Lembrando que é um tratamento bem arrastado, em geral dura mais de um ano, então muitas vezes são feitos diferentes tratamentos ao mesmo tempo ou diferentes tentativas. A prevenção é utilizar EPI, então tem que tomar muito cuidado, os trabalhadores rurais, principalmente, né, com traumas, etc., porque não é uma doença transmissível, né, de pessoa a pessoa, então não depende da inoculação. Então, usar a EPI é a melhor forma quando se lida com agricultura. E o prognóstico é um prognóstico, assim, bem reservado, porque é um tratamento que apresenta muitas dificuldades, tem uma considerável taxa de ineficácia, né? Tem um efeito estético que carrega um estigma social bem grande. Ela não faz parte da Lista Nacional de Doença de Notificação Compulsória do Brasil, mas tem alguns estados que instituíram essa notificação de iniciativa própria. Então, o Pará e o Maranhão, que tem um montante bem grande de casos, eles instituíram a notificação, o que é bem legal, porque assim, é uma doença bem subnotificada, então a gente acaba não tendo dados tão fidedignos. Eu trouxe um pouquinho da literatura também para ilustrar tudo o que eu acabei de falar. Então, esse primeiro estudo é um estudo no Maranhão. No Maranhão, eles consideram a cromoblastomicose uma doença endêmica. Eles pegaram 52 pacientes e, assim, bate bem com o que a gente falou até agora. 98% dos pacientes eram do sexo masculino, a idade em mais de 70% eram acima de 50 anos quando foi feito quando foi feito o diagnóstico. Chama bastante atenção o tempo de doença, que, assim, é uma doença que, em geral, acima de 10 anos, que a pessoa já convive com isso. A gravidade, ela varia um pouco de leve, moderada a grave, ficando mais em moderada. O tipo de lesão, como eu já falei, é uma doença polimórfica, então varia. Esse estudo encontrou principalmente placa, mas alguns outros estudos encontram mais lesões verrucosas e nodulares. O local é muito mais prevalente em membros inferiores, que é onde tem maior quantidade de traumas, né? Então, 92% foi encontrado em membros inferiores, e o tratamento, mais da metade foi
só com itraconazol, 55% foi monoterapia. Uma parte um pouco menor usou itraconazol e nitrogênio líquido, que é a crioterapia. E eu trouxe aqui para chamar a atenção que não foi algo comum nos estudos, eu descobri por esse estudo, que é o itraconazol com o IMQ, que é o imiquimod, que é o medicamento utilizado como imunorregulador. Ele pode ser usado tópico, que ele estimula o sistema imunológico, porém esse estudo ele mostrou que esse imunomodulador ele acaba aumentando a carga do fungo. Então, assim, não foi algo eficiente e não se usa, assim, não é indicado. Por isso que eu nem coloquei como tratamento, mas na época eles fizeram em 20% dos casos. Aqui, também para ilustrar o que eu falei daquele estímulo tumoral, né, das mutações, então, é um carcinoma epidermoide como complicação letal de lesões crônicas de cromoblastomicose. Esse paciente teve cromoblastomicose por mais de 20 anos e no mesmo local da ulceração ele acabou evoluindo com carcinoma epidermoide. E, por fim, esse é um estudo da USP, que é um relato de 27 casos e uma revisão da literatura, que mostra o tempo entre o aparecimento da lesão e o diagnóstico. Então, assim, eu trouxe para lembrar que realmente é uma doença bastante negligenciada. Menos de 30% diagnosticaram em menos de 4 anos. O tempo médio de diagnóstico é 87 meses entre o início das lesões e o diagnóstico. E o que chama atenção é que nos agricultores esse tempo médio foi maior do que 9 anos e nas outras profissões foi em média 5 anos. Então, assim, é uma doença que realmente acaba acometendo uma população mais negligenciada, que tem muita mais dificuldade ao acesso ao sistema de saúde e ao próprio tratamento, né? Então, por isso que é importante, a gente achou importante a gente discutir esse diagnóstico para chamar a nossa atenção e a gente poder fazer um pouco de diferença em relação a isso. Então, ainda nesse estudo, 45% dos pacientes já tinham tentado algum tratamento sem sucesso terapêutico, menos da metade só que apresentaram cura clínica. Essa cura dos que apresentaram em menos de 2 anos foram 8 casos, e a cura em geral só acontece quando as lesões são localizadas e de pequena extensão. O tempo variou de 10 meses a 6 anos, e o tempo é menor quando tem associação de tratamentos. Então, quando associa o tratamento químico com exérese cirúrgica ou crioterapia. Eu usei bastante referência, se quiserem depois eu posso mandar, tem bastante coisa bem interessante. E é isso, eu queria agradecer a todos que ajudaram, agradecer também o Rodrigo Cunha, que é quem recebeu o paciente no ambulatório e fez tudo para ele, fez o diagnóstico, o João, que ajudou na apresentação, a Isabel, que me ajudou também. E é isso, obrigada, gente. Obrigada, Gabriela. Vai tirar sua apresentação? Vou, tô parando aqui. Pronto. Beleza. Obrigado, Gabriela, pela apresentação. Vamos abrir, então, aqui agora para os comentários do João como moderador e para as perguntas. Tudo. Bom, primeiro eu queria agradecer vocês aí da Cierj pela oportunidade da gente estar podendo apresentar nosso trabalho aqui mais uma vez. Estão ouvindo, pessoal? Sim. Sim, Tá? Ao Rodrigo, que é um cara que é nota 10, que basicamente me apresentou o mundo da infectologia lá nos tempos de Hospital Naval Marcílio Dias, né? E a professora Tânia, a professora Carla, que eu acho que não está aqui hoje, mas ela que entrou em contato conosco, nos convidando para a sessão. E, principalmente, parabenizar a apresentação da Gabriela, que foi maravilhosa, foi super didática, ela buscou diversos dados na literatura, ela foi achar trabalho em Madagascar sobre os pacientes, é verdade. pesquisou ao fundo da literatura para poder trazer esse tema para a gente.
e foi muito bem na apresentação, Gabi. Parabéns, tá? Nada. Por que que nós resolvemos trazer esse caso aqui para a sessão da Cierj? Primeiro, que é uma doença negligenciada, conforme a própria Gabriela falou durante a aula. E segundo, é um caso de um manejo bem complexo, que não requer só a parte da gente da infectologia, mas a gente está tendo um auxílio importante do pessoal da dermato, da cirurgia dermatológica, na avaliação e na terapêutica desse paciente. Porque, além de tratamento medicamentoso, ele está fazendo um tratamento de retirada das lesões, o acompanhamento clínico estético desse paciente. Tá? É um caso que é uma recidiva, né? Conforme a Gabriela mesmo falou na apresentação dela, né? E é um paciente que provavelmente vai ser uma alta muito difícil, né? O tempo de acompanhamento desses pacientes, pelo que a gente vê na literatura, é questão de anos, né? A gente diz que faz o tratamento por um ano, mas não é bem assim, porque a chance de recidiva é grande, a chance de complicação, embora pequena, são complicações graves, disseminação hematogênica, via linfática do fungo, possíveis neoplasias, conforme a Gabriela destacou agora também, falou desse último caso que apareceu aí. É um caso que tem que ser avaliado com muito carinho e bem visto pelas especialidades, não só pela infectologia, mas pela dermatologia também. E a gente achou esse caso interessante para poder conversar com vocês como manejaria um paciente, como é que seria a conduta de vocês, qual a experiência de vocês que vocês têm quanto a isso. O professor Clóvis foi certeiro. Na hora que a Gabriela levantou as hipóteses diagnósticas lá, ele deu tiro no alvo, né? Já matou de primeira. Então, acredito que ele já tenha visto algum caso por lá. Parabéns aí, Gabriela. Você, como o João colocou, fez uma excelente apresentação, uma excelente revisão. Essa tua aula aí serve para todos que forem estudar cromoblastoma-micose. João, parabéns pela tua pupila. Realmente foi um caso muito interessante. É um caso difícil, como vocês dois mencionaram, né? E geralmente tem que associar mesmo a cirurgia com o itraconazol, porque como tem lesões muito volumosas e extensas, você tem um resultado muito pobre só com antifúngico. E aí talvez valesse a gente lembrar alguns detalhes do itraconazol. Primeiro que é uma medicação que acaba sendo cara, né? Porque ela não está disponível facilmente. O principal micose endêmica no Brasil é a paracoccidioidomicose, é a PCM. O Flávio Teles aqui no Paraná conseguiu fazer junto à Secretaria Estadual um programa que a maior parte dos pacientes conseguem receber pelo Estado, o itraconazol, e em alguns estados isso não é possível, daí muitas vezes é tratado com Bactrim, a PCM, né? Então aqui, como a cromblastomicose, o tratamento de escolha é o ITRA, a parte logística de um país pobre como o Brasil, a gente também tem que ter sensibilidade social de ver como conseguir. Mas do ponto de vista científico, eu sempre gosto de alertar que o itraconazol tem duas apresentações por via oral, a solução e a cápsula. O que é pior absorvido é a cápsula, é o que a gente tem no Brasil. O posaconazol, que é muito caro, é inviável, embora seja eficaz, como a Gabi falou, é o contrário. Tem cápsula e solução, e no Brasil só tem a solução. Então, dos dois azólicos que nós temos de tratamento por via oral para esses fungos filamentosos, a gente acaba tendo pior. E o itraconazol tem que lembrar que a gente tem que dar com alimentos. A solução que não tem no Brasil é em jejum, mas a cápsula, que é o que tem no Brasil, é com alimentos. E, inclusive, tem até uma brincadeira, né? Que tem que ser dado com alimentos, com bebida ácida. E aí, inclusive, nos livros, textos fala cola drinks. Então, é aquela situação que você pode dizer que o paciente pode deve tomar com Coca-Cola ou Pepsi-Cola, e você não vai estar fazendo propaganda. Você está seguindo a parte científica dos cola drinks. Claro que pode tomar com suco de laranja, suco de limão, que também são bebidas ácidas. Mas, enfim, Gabi, eu acho que vale a pena só a lembrança, né? Que sempre que a gente recomenda a ITRA, o ideal é sempre fazer com alimentos e tomando Coca-Cola ou Pepsi-Cola, o paciente pode escolher,
ou A mesmo um suco de gente laranja ou faz limão. isso no ambulatório, doutor, eles adoram. Tem um paciente que fala que compra aquelas pequenininhas e todo dia toma. Eles adoram, é uma febre. É. O último que eu É, atendi, o marido falou para a mulher, viu? O médico está falando para eu tomar Coca-Cola. Ele toma de litro. Eu falei, não, não falei de litro, Ai, eu meu falei Deus, Coca-Cola. Mas é uma muito bom. brincadeira aqui para lembrar da, da, da biodisponibilidade do itraconazol, né? Mas parabéns, Gabi, parabéns, João. Adorei participar obrigado. e ouvir a apresentação tua aí, que foi digna de congresso internacional. Foi mesmo. Obrigada pela oportunidade, Obrigado, gente. Foi ótimo. professor Clóvis. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu acho que a gente pode começar o Clóvis, né, Rodrigo? Porque a gente está um pouco atrasado. Então tá, pelo andar da hora. Então, tá bom, então vou agradecer aqui a Gabriela, agradecer ao João a participação da UERJ no nosso Clube de Infecto. Muito obrigado, um prazer muito grande tê-los conosco. E vamos passar então para a nossa segunda apresentação, em que eu tenho o prazer de apresentar o Dr. Clóvis Arnes da Cunha, que vai fazer a palestra Tratamento das infecções causadas por bacilos gram-negativos multiresistentes e difíceis de tratar. O Dr. Clóvis Arnes é médico infectologista lá do Paraná, professor de infectologia da Universidade Federal do Paraná, chefe do serviço de infectologia do Hospital Nossa Senhora das Graças, Curitiba, especialista em infectologia pela Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Então, Dr. Clóvis, você foi um nome muito esperado para a gente ter no nosso clube de infecto. É um grande prazer recebê-lo, meu amigo. Obrigado, Rodrigo. Eu queria dizer da minha enorme satisfação de estar participando aqui do Clube da Infectologia da CIERJ. Vocês estão de parabéns. É um evento mensal aí que já está no calendário das reuniões importantes e que a gente sempre está aprendendo. Parabéns, vários dos nossos residentes aqui do Paraná, volta e meia, estão participando. E queria agradecer a você, Rodrigo e a Tânia, pelo carinho, né, amigos de décadas aí, de eu ter a oportunidade e a honra de participar essa noite. Então, nos próximos 30 minutos, eu vou abordar o tema. Antes de ir direto para o tratamento das bactérias resistentes, dos VGNs resistentes, eu queria falar um pouquinho do princípio do uso correto de antimicrobianos. Então, eu selecionei 3 tópicos principais. Eu brinco aqui que quais são os 7 Ds do uso adequado dos antimicrobianos, que tem esse termo chique, né? Quando a gente vai para congresso internacional e vai na literatura, qualquer congresso internacional europeu ou americano tem 10 palestras, pelo menos, de antimicrobial stewardship, né? Que nada mais é que o uso adequado, uso racional dos antimicrobianos. E contextualizar esse diagnóstico sindrômico dentro da importância para o infectologista, e em seguida eu vou falar propriamente do tratamento das bactérias multiresistentes. Então, qual que é o objetivo da gente ter em todos os hospitais? E eu queria sugerir para vocês, cariocas, que quem ainda trabalha em hospital e não participa de um grupo de comissão do uso racional de antibióticos, que eu faça já a partir de amanhã, porque eu acho que essa talvez seja a principal função, junto com o controle de infecção hospitalar, de nós infectologistas atuarmos profissionalmente nos hospitais. Então, o principal objetivo da gente orientar corretamente o uso de antimicrobianos de modo geral, e claro que eu vou focar nos antibióticos por ser das infecções bacterianas, é a evolução clínica do paciente favorável, mas também para reduzir, para mitigar a disseminação das bactérias multiresistentes. Porque, como nós sabemos hoje, o problema da resistência antimicrobiana é um problema de saúde pública e não só no Brasil. E os pacientes que têm bactérias multiresistentes, aumenta o custo, aumenta o óbito, aumenta o tempo de hospitalização. Nós temos antibióticos novos, mas eles custam perto de R$ 2.000 por dia. Então, claro que a nível de SUS, acaba sendo um preço proibitivo. E mesmo a nível de hospitais privados e pacientes de convênio, sempre tem, às vezes, alguma dificuldade a gente poder usar. Aqui em Curitiba, a gente criou aqui, em vez de chamar, né, esse nome pomposo, internacional de Antimicrobial Stewardship Program, a gente chamou de Projeto Cura, Cura de Comissão do Uso Racional de Antimicrobianos. E aí todos os casos de bacteremia, de Clóvis, hemocultura positiva, pois não? você me perdoa, meu amigo, mas a gente está visualizando aqui a tua tela no PowerPoint.
mas não em apresentação de tela cheia. E aí eu fiquei com receio de que Ah, é? talvez você esteja em tela cheia passando os slides e a gente está Eu estou olhando em tela cheia. Espera aí, então. Vocês estão vendo... o teu PowerPoint aberto, mas é como se você estivesse trabalhando nele, com a coluna à esquerda. Ah, é? Então vamos lá. Agora ficou tela cheia? Não. Não? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Deixa eu stop share e deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Stop share, share, apresentação. Deu agora, Rodrigo? Não, ainda estamos com o PowerPoint. O PowerPoint. Deixa eu ver se eu ajudo. Peço uma ajuda dos universitários aqui, só um minutinho. Anda, vê se você me ajuda aqui, que eles não estão vendo a tela cheia. O Clóvis, o jeito que a gente faz Oi. quando isso acontece é já botar no seu computador a tela cheia. Eu fiz isso, No deixa eu ver aqui primeiro só um slide a tela minutinho. cheia, depois clicar nela, aí a gente consegue. O Marcos deu uma sugestão no chat. Deu certo ou não? Não, Não deu certo? não. Vai no seu computador, na sua tela, aí na sua coisa, e bota a tela cheia. Antes de você entrar aqui, antes de você compartilhar, compartilha já a tela cheia. E agora? Deu agora? Agora deu. Excelente. Só que aqui, ó, ele não vai para Acho que frente. agora foi, professor. Foi, Espera aí que ele foi. não vai para frente agora. Ele está no primeiro slide, só não está indo para frente. Dá o Agora enter. deu. Agora deu, Foi. agora deu, agora deu. Vejam, deu? Aham. Ah, que bom. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Então, aqui a gente chama de cura. Obviamente, é um nome de marketing, né? Todo mundo quer cura. Então, hoje, todo paciente que tem hemocultura positiva, com exceção de estafilocoagulose negativo, nós fizemos um acordo aqui com a direção do Hospital Privado Nossa Senhora das Graças, e a nossa equipe de infectologia é chamada. Então, como tem vários serviços que têm residência, né? O pessoal já brinca, vamos chamar a cura, né? Vamos chamar a Comissão do Uso Racional de Antimicrobianos. E eu acho que dá para a gente dividir que o uso correto dos antimicrobianos, alguns anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, teve esse artigo que tinha 5 Ds. E eu aumentei para mais 2, 7 Ds. Então, toda vez que a gente vai usar um antimicrobiano, qualquer que seja ele, repito, o foco aqui é antibiótico, as palavras em Ds, tanto faz em inglês como em português. Então, o primeiro é o diagnóstico correto, que quando a gente fala em infecção hospitalar, é principalmente o sítio de infecção. E junto com o sítio de infecção, nós, infectologistas, sempre pensamos quais são os prováveis patógenos. Então, como hoje em dia está cada vez mais difícil da gente prever se o patógeno hospitalar é uma Klebsiella sensível ou se é uma Klebsiella produtora de SPL ou é KPC ou NDM, a gente precisa do diagnóstico etiológico. Então, hoje são pouquíssimas infecções hospitalares que a gente não pede cultura, porque mesmo as infecções que a princípio são menos graves, elas podem se tornar graves e você ter um diagnóstico etiológico é fundamental. O segundo D é escolher a droga correta, que obviamente é o antibiótico. Isso em 2 tempos, né? O tratamento empírico, que quando eu peço a cultura e o antibiograma até vir o resultado vai levar 3 a 5 dias, e depois o chamado tratamento direcionado, que é quando eu tenho o resultado na mão. O terceiro D é a dose correta. E aí eu já queria fazer para vocês uma informação, compartilhar algo muito importante, que é no paciente com sepsis, a gente não deve ajustar a dose do beta-lactâmico nas primeiras 24 a 48 horas. Então, se o paciente idoso
né, interna com creatinina D3, e eu vou usar um beta-lactâmico, eu deixo para ajustar a dose baseado no índice de creatina dele depois de 48 horas. Então, no doente séptico, especialmente incluindo o choque séptico, não ajustem a dose do beta-lactâmico nas primeiras 48 horas. O quarto D é fundamental para nós infectologistas continuarmos tendo antibióticos bons. Porque se eu começar a comer meropenem e vancomicina para todo mundo, e não descalono, certamente as bactérias vão cada vez ser mais resistentes aos antibióticos. Então, embora os intensivistas às vezes não gostam, né, que você tem uma hemocultura lá com uma Klebsiella muito sensível, você diz assim, não precisa mais do meropenem, porque uma Klebsiella que até ceftriaxona resolve, eles falam, mas como assim? O doente está grave. Tá, o doente está grave, mas para aquela Klebsiella, a ceftriaxona é tão boa ou melhor que o meropenem. Então, descalonar é fundamental. O quinto D é a duração do tratamento. Eu gosto de dizer para os nossos residentes aqui, hoje em dia, olhem mais para o paciente e menos para o calendário. Então, aquela ideia da gente sempre fazer antibióticos na infecção hospitalar com 7 múltiplos de 7, não vale mais. Tem pacientes que, por exemplo, eu gosto de dar o exemplo da colicistite, né? Colicistite crônica calculosa. Mesmo que ela esteja agudizada, os cirurgiões dão alta em 24 horas, porque fizeram controle da fonte da infecção. E aí eu achava que precisava mais 2 desses. Um é para não demorar. No doente séptico em choque séptico, se a gente demorar, né, eu vou mostrar o trabalho do Kumar daqui a pouco, a letalidade é 7,6%. Pasmem, por hora, se eu errar o antibiótico. E o sétimo D é a drenagem, que vale para as bacteremias relacionadas a catéter central. Se eu não tirar o catéter, provavelmente eu não vou curar essa infecção. Então, bacteremia por Staphylococcus, enterococo, pelos BGNs e por Cândida, faz parte do tratamento eu tirar o catéter. Então, antes de eu entrar propriamente nas infecções, eu quis dar essas primeiras pinceladas aí do uso correto de antibiótico. Agora nós vamos falar propriamente do tratamento das infecções, aí que eu trabalho do Kumar, de 7,6%. Então, para isso, eu vou falar essa noite das bactérias que normalmente na literatura são conhecidas pela sigla MDR, que é Multidrug Resistant. Então, são bactérias que são resistentes a pelo menos um antibiótico de 3 grupos diferentes. E eu escolhi para falar das enterobacteriales produtoras de SPL e do grupo AMP-C, que eu brinco que tem uma pegadinha no antibiograma. Então, você que é nosso residente de infecto, né, nosso que eu digo da especialidade, eu acho que é bem importante a gente falar sobre essas duas. E tem um outro termo mais recente, que foi descrito como DTR, Difficult to Treat Resistant, que são aqueles BGNs que são resistentes a todos os beta-lactâmicos tradicionais, que são 3: cefepima, pipetazo e meropenem, e também resistentes a fluoroquinolonas. Então, para esses novos, para essas bactérias que são resistentes a todos os beta-lactâmicos tradicionais, ou a gente tem os novos antibióticos, ceftazidime, avibactam, como por exemplo para KPC, ceftolozona, tazobactam para pseudomonas, ou temos que usar polymyxina B, que chega a ter 25 a 30% de nefrotoxicidade e de 5 a 8% de neurotoxicidade. Nós vamos falar de todas elas. Das enterobacteriales produtoras de KPC, a MBL está aumentando muito, as metalobeta-lactamases, também dos não fermentadores pseudomonas acineto. Então é esse o meu cardápio hoje à noite para vocês. A Organização Mundial da Saúde, esse ano, ela atualizou quais são as bactérias mais importantes que o mundo tem que se preocupar. E não é diferente no Brasil. Quando eu tenho uma infecção por Acinetobacter baumannii, eu já sei que é problema. A gente não tem antibiótico que seja pouco tóxico no Brasil. Fora dos Estados Unidos, hoje é considerado na Europa, a droga de escolha, Sulbactam com Durlobactam. 2 inibidores beta-lactamase, uma novidade na antibiótico terapia. Nunca teve antes 2 inibidores beta-lactamase. E esses 2 estão indo muito bem para acineto, tanto é que na atualização que a Sociedade Americana de Infecto fez, o IDSA esse ano, ela já colocou como a primeira escolha. E a segunda escolha é o cefiderocol, que a gente não tem aqui no Brasil. Como é que a gente trata acineto no Brasil? Polymyxina B, que está se tornando cada vez menos eficaz, além da sua toxicidade, mais amplo com sulbactam em doses altas, vamos ver na sequência. A segunda bactéria que eu vou mencionar são as enterobactérias resistentes a céfalo de terceira. Para você infectologista e principalmente para você residente de infecto, toda vez que você tiver uma E. coli, uma Klebsiella ou um Proteus mirabilis, principalmente esses 3, resistentes a ceftriaxona,
provavelmente ela é produtora de ESPL. Infecções graves por ESPL, meropenem. Bacteremia, pneumonia, meropenem. E se for uma enterobacterial resistente a carbapenem, temos também o mecanismo de resistência. Se for KPC, Ceftazidime avibactam ou agora imipenem relebactam. Se for NDM, fica a surpresa para daqui a pouco eu falar para vocês. Vamos ter que associar Ceftazidime avibactam com Astronanja, dando um pequeno spoiler. E para pseudomonas, se for resistente a todos os beta-lactâmicos antigos, né, cefepima, pipitase, meropenem, nós temos tanto a ceftalozona tazobactam como a Ceftazidime avibactam e o imipenem relebactam. Então, eu dei uma geral para vocês e agora nós vamos especificar. Então, para ficar didático a minha apresentação, olha o título que eu escolhi. Como interpretar o antibiograma? As pegadinhas do antibiograma. Quando S de sensível não significa S de sucesso clínico. Vamos começar pelas bactérias produtoras de SPL. Então, toda vez que eu tiver uma Klebsiella, ou uma E. coli, ou um Proteus resistente a céfalo de terceira, eu estou diante de uma situação provavelmente de ISPL. E para ISPL, infecção grave, é carbapenêmico. Então, aqui nós temos esse gráfico, né, esse algoritmo que mostra que se for uma E. coli, Klebsiella ou Proteus mirabilis resistente a céfalo de terceira, como era esse paciente aqui, que tinha uma urosepsis, veja, E. coli resistente a ceftriaxona. E aí você tem como antibiótico de escolha tratar com carbapenêmico, porque esse paciente estava com uma bacteremia concomitante. Isso foi baseado no estudo chamado Merino Trial, que ele comparou bacteremia por E. coli e Klebsiella resistente a ceftriaxona, que in vitro eram sensíveis a pipetazo e sensível a meropenem. Quem usou pipetazo teve 12% de letalidade. Quem usou meropenem, menos de 4%. Isso foi tão significativo que a comissão de ética falou: é antiético continuar esse estudo, porque quando você tem uma bacteremia por ISPL, a letalidade de pipetazo é muito grande, muito maior que o meropenem. Então, a partir desse estudo, e outros estudos também feitos em pneumonia, nós temos que hoje todos os guidelines, que são, incluindo o brasileiro, que foi para domínio, para consulta pública por todos nós que somos sócios da SBI até a semana passada e vai ser publicado em breve, que infecções graves por ISPL, meropenem. Infecções menos graves, como a pielonefrite aguda sem sepsis, a gente pode usar até o ertapenem, mas daí mais no paciente até ambulatorial que vai para home care. Segunda pegadinha do hemograma, quando você tem as bactérias do grupo AMP-C, como é o caso do Enterobacter cloacae. Então, esse paciente aqui, são todos casos clínicos reais, ele tinha um quadro de pielonefrite aguda, evoluiu com febre, calafrio e hipotensão. E tanto na hemocultura quanto na urocultura cresceu Enterobacter cloacae. Sempre que eu tenho um Enterobacter cloacae, eu vou direto na ceftriaxona. Por quê? Porque eu não posso usar ceftriaxona. A mensagem é, mesmo que seja sensível, o Enterobacter cloacae pertence ao grupo AMP-C, chega a 40% a chance dele criar resistência na vigência do tratamento. Então, essa bactéria Enterobacter cloacae, ela já nasceu com esse gene. Então, o antibiótico de escolha é a cefepima. E a definição, agora tentando entrar na microbiologia, o MIC tem que ser menor ou igual a 1. Se for maior que 1, pode ser um Enterobacter que tem um duplo mecanismo de resistência. Ele pertence ao grupo AMP-C e pode ser produtor de SPL. Então, é fundamental você dar uma olhada no MIC para poder usar cefepima sempre que você tiver uma infecção por Enterobacter cloacae. Então, a mensagem é clara. Sempre que você tiver Enterobacter cloacae, Citobacter freundii e a Klebsiella aerogenes, que já foi chamada de Enterobacter aerogenes, essas 3 bactérias, elas pertencem ao grupo AMP-C. Por isso que eu chamo aqui em Curitiba, para os nossos residentes, grupo SEC, que é uma das situações que no antibiograma pode dar sensível a ceftriaxona, mas você não deve usar. Por isso que é uma pegadinha do antibiograma. É quando o S de sensível in vitro é diferente de S do sucesso na vida real. Então, esse paciente a gente começou tratando com cefepima, ele melhorou da bacteremia, melhorou da hipotensão, e nós pudemos dar alta com ciprofloxacino, que também
era sensível, como vocês veem nesse antibiograma. Então, qual é a mensagem que eu queria deixar? Para as enterobacteriales do grupo AMP-C, que antigamente a gente chamava de grupo CESP, né? Citrobacter, Enterobacter, Serrácea, Proteus, Morganella, Providência, agora ficaram só 3 bactérias. Essa é a novidade. Então, grupo AMP-C, só 3 bactérias. Quais são? Citobacter freundii, Enterobacter cloacae e Klebsiella aerugines. Se você tiver uma infecção por uma dessas 3 bactérias, elas têm no seu cromossoma o gene AMP-C, que faz com que ela possa criar resistência. Esse gene pode ser desreprimido. E a chance disso acontecer chega a 40%. Então, a mensagem, nossa, como infectologista, para o clínico, para o infectologista, para o hospitalista, deve ser: se você tiver uma dessas 3 bactérias, não use céfalo terceira geração, mesmo que o antibiograma mostre S sensível, porque o risco chega a 40% de criar resistência. Então, cefepima é o antibiótico de escolha, e cuidado, como eu chamei a atenção, que se o MIC para cefepima for alto, pode ser que esteja diante de uma co-infecção, de uma coprodução de SPL, daí você vai dar meropenem, como eu falei há pouco. A terceira bactéria que pode ser uma pegadinha, e está dando muito problema aqui em Curitiba, eu tenho certeza aqui no Rio de Janeiro, é como interpretar o antibiograma para Pseudomonas. Foi sugerido pelo BRCast e pelo EUCast que para os bacterolactâmicos pipetazo, cefepima e ceftazidima, não se use mais S, se use I. E esse I pode dar a falsa interpretação que é intermediário e a gente não usar. Não é isso. Eu até recomendo que os laboratórios de microbiologia nem usem mais I. Está dando muita confusão. Usem sensível aumentando a exposição. O que quer dizer isso? Se você receber uma cultura que foi identificada por Pseudomonas aeruginosa e é I para pipetazo ou cefepima ou ceftazidima, você pode usar um desses 3. Só que tem que usar dose para Pseudomonas. A pipetazo, a dose para Pseudomonas é 4,5 gramas cada 6 horas, e para cefepima e ceftazidima é 2 gramas cada 8. Então, repetindo, para esses 3 antibióticos tradicionais, não existe mais o antibiograma com S. Vai vir I, mas o I quer dizer sensível à dose aumentada, sensível à exposição aumentada, que é você fazer a dose adequada e fazer infusão em 3 a 4 horas. O segundo grupo de antibióticos beta-lactâmicos é o meropenem. O meropenem, ele pode ser sensível mesmo, e daí você pode usar a dose de 1 grama a cada 8. Ou ele pode ser, aí sim, intermediário, que daí você, quando o MIC é de 4 a 8, você dobra a dose, passa a usar 2 gramas cada 8, ou você usa um dos novos antibióticos. Então, por isso que está dando muita confusão. Cada beta-lactâmico tem a sua regra. Ceftazidima, cefepima e pipetazo, a regra não existe S, e o I quer dizer que eu posso usar em dose aumentada. O meropenem tem S e tem I. O S é a dose 1 grama cada 8, o I é 2 gramas cada 8. Vejam como pode ser confuso. Se para nós infectologistas traz algum grau de dificuldade para a gente lembrar e usar isso no dia a dia, imagine para quem não é infecto. E, finalmente, o terceiro grupo de beta-lactâmicos para tratar pseudomonas são os novos, que daí, ao contrário, não existe o I. Ou é sensível ou é resistente. E, sendo sensível, a dose é uma dose padrão, que é a mesma que a gente usa para enterobacteriales. Então, quando eu uso o ceftazidima avibacter para tratar uma KPC, né, uma Klebsiella produtora KPC, é 2,5 gramas cada 8 horas, infusão em 2 horas. É a mesma dose que eu uso para pseudomonas. Se eu usar imipenem e relebactam, é 1,5 grama, 1,25 gramas, de 6 em 6 horas. A mesma dose que eu vou usar para pseudomonas. E para a ceftalozona tazobactam, que é tida como o antibiótico, né, mais específico para pseudomonas, é 3 gramas cada 8 horas. Então, por isso que eu chamo a pegadinha do antibiograma. Cada uma dessas 3 bactérias, bactéria enterobacteriales produtoras de SPL, AMP-C e pseudomonas, tem todos esses detalhes que eu estou apresentando aqui hoje para vocês. Vamos agora falar de uma coisa muito importante, que é quais são os métodos bacteriológicos que estão disponíveis no hospital que você atua. Então, quando estou no Ação das Graças, a gente tem
né? A cultura em antibiograma automatizada, como quase todos os hospitais do Brasil têm. Eu tenho mal de TOF, eu muitas vezes posso usar o biologia molecular através do multiplex, que aqui a gente usa o da BioMRE. Então, isso facilita muito a vida, porque a partir do momento que a bactéria cresce, em 15 minutos, o mal de TOF já me diz qual é a bactéria. E se eu puder usar o PCR multiplex, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, em 2 horas eu já tenho o resultado. Então, nós temos que agora criar, né, a ideia de que, dependendo do que você tem disponível na tua microbiologia, a gente tem que aprender a fazer o diagnóstico microbiológico e lembrar que, por exemplo, para a Pseudomonas aeruginosa, não dá para usar o resultado do antibiograma automatizado, que é um erro comum em vários laboratórios do Brasil. Então, para a Pseudomonas, tem que ser disco-difusão. E, às vezes, eu recebo aqui em Curitiba, né, que alguns laboratórios estão fazendo antibiograma automatizado, dando uma falsa sensibilidade da Pseudomonas. Já quando eu vou testar a polimixina B, o laboratório tem que fazer microdiluição em caldo. Dá trabalho, é mais caro, mas é o único método aceitável. Então, é fundamental a gente conhecer a microbiologia que a gente tem. A microbiologia tradicional é muito bem feita, é muito boa. Só que daí leva 3 a 5 dias para vir o resultado, que às vezes no paciente séptico é muito tempo. Então, esse é um paciente que nós tivemos aqui em Curitiba no começo do ano, que teve uma pneumonia hospitalar. E aí, nós pudemos usar o BioFire da FilmArray, que consegue avaliar 30 alvos entre as diferentes bactérias, vírus e mecanismos de resistência. E depois que a bactéria cresceu, em 2 horas, a gente já pode dizer, é uma Klebsiella produtora de KPC. Então, a gente se acostuma até mal, porque esse é um resultado que nos ajuda muito a escolher o antibiótico correto. Então, se é uma Enterobacterialis produtora de KPC, né, como nós apresentamos lá em Salvador, no último Congresso Brasileiro, e colocamos à disposição de todos os infectologistas da SBI darem opinião, e vai ser publicado nas próximas semanas, eu tenho 2 opções principais: a Ceftazidime avibactam e agora, mais recentemente, o imipenem relebactam. É claro que no Hospital SUS, eu só tenho a polimixina B, pelo alto custo de R$ 2.000 por dia que custam esses antibióticos. Por outro lado, se eu puder usar, vários estudos mostraram que a eficácia clínica e a mortalidade com a polimixina B é maior, porque apresenta nefrotoxicidade e não penetra tão bem no pulmão. Então, a partir do momento que eu tenho um método que me dá qual é a bactéria e o mecanismo de resistência, eu tenho que ter um aprendizado novo, que é trabalhar com isso. E aqui eu fiz um resumo para vocês daquilo que é o mais importante do dia a dia de quem tem esse método da biologia molecular. Então, por exemplo, se nesse paciente com pneumonia hospitalar tivesse sido isolado o Staphylococcus aureus e GIMEC, o GIMEC-A está relacionado a ser um MRSA. Então, eu já sei que para esse paciente eu vou usar vancomicina ou linezolida. E se tivesse vindo, aqui eu vou voltar até para mostrar para vocês, tivesse vindo aqui, ó, E. coli, produtora de CTXM. O que é CTXM? É uma cefotaximase. É a cefotaximase mais comum no Brasil, CTXM 14 a 15. É ISPL. O que eu trato? Um paciente grave com pneumonia hospitalar por ISPL, por bacteremia, meropenem. E se fosse o Enterobacter cloaci, eu apresentei há pouco, ele pertence ao grupo AMPC, então eu vou usar cefepime. E se fosse uma Klebsiella produtora de KPC, Ceftazidime avibactam ou imipenem relebactam. E se fosse uma Pseudomonas, provavelmente não teria mecanismo por beta-lactamase. Eu vou usar um dos antibióticos antigos, ou se na UTI que eu trabalho tem muita Pseudomonas resistente, eu vou usar a Ceftalozona tazobactam, Ceftazidime avibactam ou imipenem relebactam. Então vejam que é uma nova infectologia. É uma revolução da microbiologia que nos dá o resultado rapidamente, em 2 a 3 horas, qual é a bactéria e o possível mecanismo de resistência. Claro que para Pseudomonas, geralmente não é por produção de beta-lactamase. Então vai vir sem nenhuma das carbapenemases. Vai vir, só que é uma Pseudomonas aeruginosa, mas já me ajuda. Eu já tenho uma ideia de qual é o perfil que eu tenho no meu hospital. E se vier um acineto? Se vier um acineto, eu vou usar AMP com subbactam, dose alta, 9 gramas, né?
6 de AMP e 3 de sulbactam, de 8 em 8 horas. Mais polimixina B, 25 mil unidades por quilo, dose de ataque, infusão em 2 horas, e depois vão ter 15 mil unidades por quilo cada 12 horas. Qual é o problema? Nós temos muita experiência, todo infectologista do Brasil tem com polimixina B. Muitos, em muitos casos, evoluem para insuficiência renal. Eu estou com agora, vi há pouco no consultório, paciente com mieloma múltiplo, teve fratura patológica por lesão astolítica de fêmur, foi para a colocação de prótese, infectou com Acinetobacter. Conseguiu usar 6 dias de polimixina B. A creatina dele já está em 3, tive que parar, agora está 1,6 de novo. Então, são realmente as infecções por acineto, hoje, aquela que a gente não tem antibiótico novo. Nem a ceftagima avibactam atua para acineto, tampouco ceftolozona tazobactam e o mepenense lastatina também. Também não. Então, no Brasil, para acineto, a gente, infelizmente, não tem opção terapêutica pouco tóxica. É AMP com sulbactam em dose alta, mais polimixina B, para a maioria dos casos. Eu queria chamar a atenção que antes da pandemia, praticamente toda a carbapenemase que existia nas Américas, incluindo o Brasil, era por produção de KPC. Então, quando a gente tinha uma Klebsiella resistente ao meropenem, você podia apostar 95%, 98% era KPC. Isso está mudando. Vocês mesmos aí no Rio de Janeiro estão vendo várias UTIs de vocês, já tem Klebsiella resistente ao meropenem, que não é por KPC, é por metalobeta-lactamase, principalmente a NDM. Qual é a importância disso? Que o Torgena, ceftazima avibactam não vai funcionar para NDM. É a droga de escolha para KPC, mas não para NDM. Então, nós temos que ter em mente a importância de hoje saber o diagnóstico. Então, mesmo que eu estou num hospital SUS, que eu não tenho a biologia molecular de um BioFire, que custa perto aí de R$ 2.000 o teste, mas eu tenho um teste que custa R$ 100. A microbiologia consegue me dizer, olha, essa Klebsiella resistente ao meropenem, qual carbapenemase ela tem? Só de eu saber isso, eu já vou saber escolher o antibiótico correto. Eu fiz até um esqueminha aqui para vocês. Então, se for KPC, e você estiver no hospital que pode usar ceftazima avibactam ou MPN-relebactam, esses são os antibióticos de primeira linha. Se eu estiver no hospital SUS, possivelmente vai ser polimixina B. Oxa 48 não tem no Brasil. Se alguém tiver, testa, mas a ceftazima avibactam pode funcionar. Mas se for metalobeta-lactamase, incluindo o NDM, né, que é uma homenagem New Delhi à Índia, daquele sueco que foi para a Índia, VIM é porque ela foi descrita primeiro em Verona, INP de imipenemase, são antibióticos, são metalobeta-lactamases, que daí eu tenho que associar ceftazima avibactam mais Astronan. Mas também no SUS eu não consigo oferecer. E o custo começa a aumentar mais ainda. Aqui é R$ 2.000 por dia, mas a Astronan vai para pelo menos 2.500. Mas, do ponto de vista científico, como que eu trato o NDM? Ceftazima avibactam mais Astronan. Qual que é o racional disso? Porque o Astronan não é degradado pela metalobeta-lactamase. Então, ele é um antibiótico de escolha. Mas as enterobactérias que produzem NDM, elas produzem outras enzimas também. E geralmente ESPL ou até KPC. Então, por isso que é importante eu ter o componente do avibactam com Astronan. Já existe Astronan com avibactam no mundo, mas não no Brasil. Está submetido à Anvisa, deve levar uns 2 anos para a Anvisa avaliar. Então, por isso, para quem tem muita metalobeta-lactamase, né, Klebsiellas produtoras de metalobeta-lactamase, o ideal, se você puder associar infusão junta, num catéter, ceftazima avibactam, no outro junto você põe o Astronan, ou no catéter central e na veia periférica. O importante é que eles corram juntos, porque é a associação do Astronan com a avibactam que você quer para tratar uma infecção por NDM. Então, com isso, para ficar nos 30 minutos, né, que a Tânia e o Rodrigo me convidaram, eu queria encerrar dizendo, lembre dos 7 Ds, para você usar os antibióticos corretamente. Eu faço esse raciocínio todo dia. Né? Na hora que o paciente não está indo bem, vamos voltar. Será que o diagnóstico estava correto? Será que o antibiótico está correto? Será que a duração está correta? Será que quando eu recebo o resultado, eu não posso desescalonar? Né? Um paciente séptico tem que escolher a escolha correta.
Será que o paciente tem algum abscesso? Ou se é uma bacteremia, eu tirei o catéter? Então, tudo isso faz com que a gente use corretamente os antibióticos. E aqui em Curitiba, se vocês quiserem fazer isso aqui no Rio, criem, né, a cura, Comissão de Uso Racional de Antimicrobianos. O ideal é ter nós, infectologistas, né, pelo menos um de nós da equipe, ter, se possível, um farmacêutico clínico, um representante da farmácia hospitalar, ter alguém na microbiologia e o ideal, se possível, ter alguém da UTI e da administração do hospital. Mas nós conseguimos aqui em Curitiba fazer essa organização que toda a hemocultura a gente avalia. Nós já tivemos casos que a hemocultura apitou, deu positivo que era espiel, e em 10 minutos o paciente já tinha recebido a primeira dose do meropenem. E era um paciente neutropênico. Provavelmente isso faz a diferença dele ter sobrevivido. Já em relação ao tratamento, a grande dificuldade é você escolher o melhor tratamento empírico, né? Você tem que basear na epidemiologia hospitalar do teu hospital, tem que saber qual que é a bactéria daquele sítio, que são as mais comuns que você tem no hospital que você atua, saber quais antibióticos estão disponíveis para você tratar. E o grande problema está aqui, ó. Essa sigla TAT, Turnaround Time. O turnaround time é o tempo que você leva para ter qualquer processo. Qual é o tempo que eu levo para ter cultura antibiograma no meu hospital? 5 dias? Num doente séptico? Não dá. Por isso que a microbiologia por PCR está revolucionando a infectologia hospitalar. Hoje a gente vai para o Congresso Europeu Americano, o que acontece? 80% é diagnóstico, 20% é de novos antibióticos ou de quem trabalha com antibiótico. Porque ter hoje uma microbiologia que o diagnóstico sai rápido é fundamental para eu acertar o melhor antibiótico. O mesmo quem usa vancomicina. Você que usa vancomicina, tem nível sérico? Tem. Quanto tempo leva? 3 dias. O turnaround time de 3 dias para ter vancocinemia, não dá para usar vanco. Então, tudo isso é importante para a gente melhorar o nível de microbiologia, de infectologia que a gente pode oferecer no hospital. E o diagnóstico, né, com essas novas tecnologias da biologia molecular e mesmo o tratamento das bactérias resistentes, é um desafio. As bactérias querem sobreviver e nós queremos matá-las para elas não matarem nossos pacientes. Então, nós temos que nos atualizar constantemente em relação às novidades que sempre, felizmente, estão vindo aí. Então, queria agradecer muito ao Rodrigo, a Tânia, meus amigos de tantas décadas, carinho muito especial por vocês. Devo confessar que eu preferia estar pessoalmente com vocês aí, dando um abraço gostoso, mas tem a vantagem também que a gente senta na frente do computador e rapidamente também podemos estar aqui compartilhando um pouquinho do que a gente faz no dia a dia. Rodrigo, Tânia, mais uma vez obrigado e fico à disposição para a gente debater com os colegas cariocas a partir de agora. Muito obrigado. Tem perguntas aqui no chat, Rodrigo. Você quer fazer? Eu- Mas eu primeiro preciso falar que o Clóvis é incrível. Eu tenho que falar isso. Ele é muito didático. Ele é Tem um conflito de muito professor. interesses. A Tânia é minha querida amiga há décadas. Mas ele é, cara, eu odeio isso aí, tá? Eu odeio esse assunto. Mas, cara, até eu consigo prestar atenção na. Eu Obrigado, Daniel. agradeço muito a apresentação e o tema já me interessa muito. Eu tenho um monte de perguntas. Acho que a gente pode começar, Tânia, com as perguntas lá, com as perguntas do chat, né? Tem uma pergunta aqui da Nádia, e quando a gente não tem o MIC, né? E essas são, né, da microbiologia, falta de estrutura que a gente tem em muitos hospitais, né? Muitos laboratórios, né, Rodrigo? Basicamente o que a gente tem é o teste de difusão, disco de difusão, né? Então, vale aquelas regras que eu coloquei, né? Se você tiver, por exemplo, uma E. coli, uma Klebsiella ou Proteus mirabilis, que vem resistente, né, no disco de difusão, o que a gente recebe como médico é se é S ou R. Resistente a ceftriaxona, eu já sei que é SPL, vou de meropenem, né? Já se é um Enterobacter cloace ou outra do grupo SEC, né, o grupo AMP-C, eu vou na cefepima. Se veio sensível, é porque o microbiologista sabe que o MIC é menor ou igual a 1, né? Então, eu posso usar a cefepima. Então, um disco de difusão, ele já é muito bom, né? O MIC ajuda, assim, aquele detalhe que eu mostrei, por exemplo, para a Pseudomonas ou meropenem, aí, né, entre 4 e 8 é intermediário, daí eu teria que usar a dose dobrada.
Então, tirando essas situações pontuais, hoje um antibiograma feito por disco de difusão bem feito, vai bem, só que demora, né? Você esperar 3 a 5 dias para ter um resultado num paciente que está grave, o TAT é muito tempo, né? O turnaround time, o tempo para vir, o resultado acaba sendo muito. Mas, respondendo a pergunta da Nádia, uma microbiologia bem feita, o disco de difusão é muito bom. Pois é. Eu queria fazer um comentário também com relação a essa coisa dos guidelines, né? O Clóvis participou do guideline, né, da Sociedade Brasileira de Gram-negativo multiresistente, com um trabalho super, super bacana que está aí para publicação. E a Sociedade Americana considera uma super prioridade, né, o guideline de infecção de gram-negativo multiresistente, que eles se comprometeram a fazer uma atualização anual, né? E os guidelines da Sociedade Americana às vezes demoram mais de 2 anos para sair, né? Às vezes 2 anos o processo de fazer um guideline. E todo ano tem modificações, até modificações relativamente significativas. E aí, Clóvis, a minha pergunta ia ser exatamente uma dessas modificações aí, que foi que antes eles falavam assim: olha, se você começar piptazo empírico, depois chegou a tua cultura para SBL, para cistite, você poderia manter o piptazo se o paciente estivesse com boa evolução. E aí ele falava assim, mesmo que e a gente escreve isso, mesmo sabendo que em muitos casos as pessoas podem ter um bom resultado. Isso era do de 2023. E agora de 2024 eles aumentaram isso também para pielonefrite, que é uma infecção já um pouco mais grave, mas se o camarada tivesse começado o piptazo, tivesse evoluindo bem, você poderia manter o piptazo. Eu ia perguntar a tua opinião, que é uma dúvida que eu tenho para as outras infecções, né? Você pega uma infecção abdominal ou uma pneumonia que você está com piptazo, está evoluindo bem, é SBL, e ia te perguntar como é que era a tua visão para esses outros focos, né? Além dos que estão contemplados aí no guideline. Isso. Ótima pergunta, Rodrigo. Então, na realidade, os guidelines, de modo geral, a gente fez isso no brasileiro também, ele divide, né? Foco urinário e foco não urinário. Então, primeiro no foco urinário, no caso de ISPL, você tem razão. No foco urinário, se é sensível a pipetazo, veio o resultado 3 dias depois que você começou. O paciente tinha febre, estava taquicárdico, estava com leucocitose, e no terceiro dia, quando veio o resultado, ele está melhor, tudo bem. Até se for sensível a cipro, você já pode até dar alta com cipro, né? Porque se ele é produtor de ISPL, não quer dizer que seja resistente a cipro. O problema hoje que eu vejo, Rodrigo, é que a maior parte das cepas produtoras de SPL no Brasil, elas só são sensíveis a 2 antibióticos, né? Que são os carbapenêmicos e aminoglicosídeo. Uhum. Eu uso aminoglicosídeo, que é bom e barato, para ISPL na urina. Só que o problema na pielonefrite aguda é que a partir do momento que você usa mais do que 3 dias de aminoglicosídeo, aumenta muito a chance de oto e nefrotoxicidade. Então, para cistite, eu já tratei vários pacientes com dose única de aminoglicosídeo. ISPL, cistite, dose única, né? Então, se for gentamicina, 5 mg por quilo, se for amicacina, 15 a 20 por quilo, dose única. E vai muito bem. Por quê? Porque o aminoglicosídeo penetra bem, concentra bem no trato urinário. Então, respondendo a tua pergunta, fora do trato urinário, exemplo, infecção, pneumonia, bacteremia, eu não uso pipetazo. Baseado no Merino Trial e a Ah, chance, eu acho que de recidiva e tudo, eu tenho medo. Eu aí tenho medo. você Para ISPL, troca. eu troco. Veio ISPL, Uhum. é pneumonia, é bacteremia, eu troco. Não, beleza. Ótima pergunta. Tem uma pergunta da Sabrina depois, tá, Rodrigo? Pode mandar. Quais Vamos lá. seriam os melhores testes de identificação e sensibilidade para os não fermentadores, Clóvis? Isso. Então, para pseudomonas, a gente não pode usar o método automatizado, né? Quase todo hospital, né, tem o Fênix ou o Vitek 2, que a máquina mesmo já identifica e dá um antibiograma. Então, para pseudomonas aeruginosa, é trabalho artesanal mesmo. O microbiologista tem que pegar a placa, colocar o disco de difusão e fazer a leitura lá do halo de inibição. E como eu falei, quando você vai testar, por exemplo, a polimixina, que é a droga de escolha no Brasil para acineto, tem que fazer microdiluição em cal, que é um problema, porque alguns laboratórios não fazem por questão de ser um teste um pouquinho mais caro.
embora tenha testes comerciais, né, que são razoáveis o preço. Então, repito, tendo, né, uma microbiologia tradicional bem feita, a gente é bem confiável, duro só o tempo que ela leva, que é de 3 a 5 dias. Então, acho que a mensagem mais importante, nós que somos infectologistas e temos dessa ligação com a micro, para não fermentador, não serve o método automatizado, porque às vezes o hospital vai lá e, né, o microbiologista daquele hospital já dá o que deu a máquina. Não. Para acineto e para pseudomonas, tem que fazer díptico de difusão. E como para acineto geralmente é resistente aos beta-lactâmicos, né? 90% dos acineto é resistente ao meropenem, resistente às cefalosporinas, e você vai testar a polimixina para acineto, daí tem que ser em microdiluição em caldo. Ótima pergunta de quem fez aqui, acho que foi a Sabrina, né, Sabrina? Foi Sabrina. Sabrina é sabida. Boa. Rodrigo, te interrompi, você pode continuar. Não, tranquilo. E se deixar, eu vou fazendo várias perguntas aqui para o Clóvis. Clóvis, queria te fazer uma outra. Ia te perguntar Uhum. se de repente você não poderia comentar que para ajudar as pessoas uma situação que não é exatamente rara, que são resultados de sensibilidade divergente entre os diferentes carbapenêmicos no antibiograma. E Uhum. a importância, né, de fazer testes de detecção de carbapenemase nesses casos também. Isso. Então, na realidade, você colocou bem importante, né, Rodrigo? Hoje em dia, como a gente tem aumentado muito as NDMs, então o ideal é que se use um daqueles testes fenotípicos que eu coloquei, apresentei ali, né? Hoje o custo desses testes é perto ali de 100 a 150 reais. Aqui mesmo no Nossa Senhora das Graças, varia um pouquinho qual deles eles usam, mas são testes que o resultado fica pronto em poucos minutos. Então, eu acho que mais e mais vai ser fundamental a gente ter esse dado. Qual é a carbapenemase que aquela enterobacterial está produzindo? A Pseudomonas também pode produzir carbapenemase, né? Teve um surto na USP alguns anos atrás da SPM, né? Hoje em dia, SPM parece que, né, mesmo lá em São Paulo, o pessoal está vendo muito pouco, né? SPM é justamente de São Paulo, metalobeta-lactamase. Então, eu acho assim, que ao ter esse teste fenotípico que define a carbapenemase, eu posso saber qual que eu vou usar, né? Entre mepenem e meropenem, Rodrigo, raramente dá divergência, porque às vezes a gente tem assim, né? Resistente a ertapenem, sensível a meropenem. Posso usar? Posso. Nesse caso, geralmente a gente usa daí a dose dobrada de 2 gramas cada 8, tá? E a carbapenemase é aquilo que eu mostrei, né? Se for KPC, antibiótico de escolha, ceftazidime, avibactam, ou agora a gente tem imipenem, relebactam. Se for NDM, eu vou associar ceftazidime, avibactam, pelo componente avibactam, com Astronan. Só que daí a conta começa a ficar R$ 2.500 por dia. Mas, falando em termos científico, é o melhor tratamento. Ô, Clóvis, como é que existe alguma ideia de como vai se sair dessa situação de não ter um antibiótico no país, já existindo em outros países, para tratar uma infecção bacteriana, Bom, como o caso do Acinetobacter? é, Eu acho que eu não sei, eu tenho a AIDS na cabeça, né? Como eu vivo dentro da AIDS, né? E a gente, talvez porque é um grupo que é muito ativo, tanto os médicos, né, os técnicos, quanto os pacientes. A gente dificilmente fica muito tempo sem ter alguma coisa que o mundo desenvolvido já tem. Porque isso me uhum, causa muita angústia. Graças a Deus que eu não sou esse médico aí hospitalista, nem de CCIH, porque eu acho que eu ia morrer de ter que enfrentar é. isso todo dia. Então, veja, Tânia, a partir do momento de uns 15 anos atrás, que a gente começou a ter PGNs resistentes ao meropenem, né? Que ainda tem hoje o acineto, a Klebsiella, principalmente por produção de KPC, mas agora NDM e a Pseudomonas, a gente teve que ressuscitar a polimixina B e os aminoglicosídeos, que são antibióticos tóxicos, né? A polimixina B, endovenosa, ela tinha sido usada na década de 50. Então, mesmo agora, quando a gente teve que ressuscitar, que elas foram parcialmente purificadas em relação à década de 50, a nefrotoxicidade é muito alta, chega a 30%.
e a neurotoxicidade 5 a 10%. Então, existe hoje uma preocupação mundial, Tânia, de que as indústrias farmacêuticas estão se desinteressando para a pesquisa de novos antibióticos. Você sabe qual foi a última classe de antibiótico descoberta na medicina, Tânia? Os lipopeptídeos cíclicos, a daptomicina em 92. Nós estamos em 2024, ou seja, faz 30 anos que não tem nova classe de antibiótico. O que é ceftazidime avibactam? É beta-lactâmico. O que é ceftalozona tazobactam? É beta-lactâmico. O que é dulorbactam com sulbactam? 2 inibidores de beta-lactamase. Então, existe uma preocupação até a nível de Organização Mundial da Saúde, e no caso dos Estados Unidos, eles aumentaram a patente para os novos antibióticos, porque fazer pesquisa clínica custa muito caro, e nós temos cada vez o problema da resistência, né? Você acha na área de AIDS uma molécula que nem dolutegravir, Tânia? Quantos anos nós vamos usar dolutegravir e estamos usando? Aqui no Brasil desde 2016. E agora ele é tão bom Não, que então, dá, mas que eu dá acho para que esse usar desinteresse em duoterapia, né? esse desinteresse que você está falando em termos de antibiótico é um desinteresse em termos de tudo que eles perdem, que eles têm o risco de perder a patente. Então, eu É, acho que a gente já tem que procurar outras formas de negociação, né? A gente tem Então, que, porque senão o que a gente faz? A gente finge que a gente não sabe e trata o paciente e mata ele de insuficiência renal, uhum, é. né? Então É é assim, muito eu acho que a triste, gente, porque a eu gente não sei o que volta, também, É. mas eu acho que a gente tem que se é, mexer. Eu ia Por a exemplo, adorar gente se a ela volta à gente era só pode pré-antibiótica, registrar né? o produto que lá de zilhões dele se ele mantiver Uhum. a produção, o desenvolvimento em tal sentido, cara, porque senão, não é Eu ia, isso? eu ia adorar É, se a gente tivesse um programa de distribuição nacional de antimicrobianos, que nem a gente tivesse o de HIV para negociar, para adquirir e tudo mais, isso, perfeito. porque, cara, Então, é uma briga que é não tem sobre isso fim, que eu estou cara. falando, é Porque, organização. os Uhum. antimicrobianos, como várias outras medicações, são guiados bem quase que digamos, eu vou falar livre mercado, assim, porque foi a primeira coisa que passou pela cabeça. Mas enquanto os hospitais acharem que só vai valer a pena comprar. O diretor de hospital fala, às vezes, de daptomicina como se fosse um novo antimicrobiano, quando tem 30 anos de mercado, né? E Isso. assim, e para ele, qualquer coisa que não custe a mesma coisa que Oxa, sabe? É novo. Né? Então, se a gente Uhum. for ficar esperando os antibióticos custarem a mesma coisa que oxacilina para o SUS começar a achar que tem dinheiro para poder usar, é uma coisa muito complexa É. mesmo. E assim como a Gabi, né, falou da prevenção da cromoblastomicose, com o uso de EPIs e tudo, a gente tem que lembrar também que a Organização Mundial da Saúde chama atenção para a gente fazer uma prevenção, né? Então, as comissões de controle de infecção hospitalar são tão importantes para evitar a disseminação, por isso que também não é só o tratamento, e sim evitar, né? Tem uma pergunta que eu acho interessante eu comentar aqui, Rodrigo e Tânia, que é da Sabrina, em relação ao uso da fosfomicina para cistite, numa ITU não complicada por ESPL. Tem que lembrar, Sabrina, que depende qual é a bactéria. Se for uma Klebsiella produtora de ESPL, ela é intrinsecamente resistente à fosfomicina, tá? Ela tem uma enzima fosfo-A que é resistente. Se for uma Escherichia coli, pode usar. E eu ampliaria a tua pergunta. E nitrofurantoína? Se for sensível in vitro, mesmo que seja ESPL, eu posso usar para as duas, tanto para E. coli como para Klebsiella. Então, respondendo a tua pergunta, cistite por ESBL, sensível a fósforo, se for E. coli, sim. Se for Klebsiella, não. Para nitrofurantoína, se for sensível, tanto para E. coli, sim, como para Klebsiella, sim. Tá? Em relação a Thaís, que faz a pergunta que a Associação de Cefazima tem que fazer teste de sinergismo, é uma discussão internacional? A princípio, não. Thaís, a princípio que os estudos sugerem que mesmo que você não prove um sinergismo in vitro, parece que in vivo é a melhor opção que a gente tem terapêutica hoje em dia. Você pode até ter uma NDM, por exemplo, sensível à micacina, e se for foco urinário, usar. O problema da micacina que eu vejo, da gentamicina, é nos casos que você tem que usar mais do que 3 dias, que é o caso da pielonefrite aguda, né? Depois de 3 dias, começa a aumentar a chance de oto e nefrotoxicidade. Então, a princípio,
o teste de sinergismo seria um dado a mais, quase que hoje em dia é considerado mais como, né, uma tentativa de mostrar in vitro que vai funcionar. Mas os estudos mostram clínicos que existe esse sinergismo, sim. Tem uma Pedro pergunta do colocou. Nem Pedro. moderador, cara. Esse que é o professor, cara. A gente tem que chamar um desse toda semana. Então, no paciente obeso, Pedro, geralmente, né, vancomicina e polimixina B, que a dose é calculada por peso, né? Alguns acham que a gente deve ter um limite aí, né? Por exemplo, o limite para vanco é não passar de 4 gramas por dia. Para polimixina, alguns acham também que você não deve passar muito mais do que o máximo, que seria de 30.000 unidades. Então, a princípio, no paciente obeso mórbido, eu geralmente chego ali até 150 quilos, né? Se ele tiver 200, eu fico. Mas a gente não tem muito dado, né, Pedro? Então, é uma pergunta que eu acho que ninguém sabe responder exatamente. Para vanco, a gente tem mais dado, de tentar não passar de 4 gramas por dia. Para poli, eu acho que ainda ninguém colocou qual é o limite, mas claro que o grande problema é a toxicidade. Você faz o cálculo da dose e vai tateando pela nefrotoxicidade e pela resposta clínica. Não sei se Beleza. tem mais alguma pergunta aqui no chat. Pedro agradeceu. Bom, chegamos também até às 10, né? Com todo mundo aqui segurando 99,9% das pessoas. Então, uma apresentação de grande sucesso. Poxa, Clóvis, muito Obrigado. obrigado. Quando a gente se encontrar pessoalmente, eu vou te fazer as minhas outras perguntas. É, e até sobre Combinado. até como é que foi a experiência, né, do guideline com o pessoal do guideline brasileiro. Até isso eu tenho curiosidade. Ó, tem mais uma aqui, Clóvis, se achar que se Uhum. dá tempo, sobre uso de sulfa para cistite, se ainda se usa. Isso. Então, o problema do Bactrim, né, sulfametocloprazol trimethoprim, é que a resistência na comunidade hoje está entre 40% e 50%. Eu fiz minha dissertação de mestrado aqui em Curitiba em 92. Já era esse índice alto. Então, eu digo que o sulfametocloprazol trimethoprim, o Bactrim, ele pode ser usado para cistite e mesmo para pielonefrite aguda, desde que eu tenha antibiograma na mão. Porque, empiricamente, a resistência é muito alta. Então, quais são os dois antibióticos chamados de primeira linha para cistite? Tanto para não complicada, que é aquela que você nem pede urocultura, que é da mulher jovem, como da complicada, que é do paciente urológico que teve sonda vesical. Fosfomicina ou nitrofurantoína. O Bactrim, eu posso usar sim, repito, tanto até em pielonefrite aguda, mas desde que eu tenha um antibiograma na mão mostrando que é sensível. Beleza. Então, professor Clóvis, Muito bom. muito obrigado pela tua apresentação. Eu que agradeço. Sérgio fica muito Parabéns feliz. Eu que agradeço pelo Clube de Infectologia, sucesso absoluto. Tânia, Rodrigo, que vocês continuem firmes, porque é esse tipo de reunião que a gente precisa e fiquei muito lisonjeado de até às 10 da noite o pessoal está animado aí. Parabéns a todos. Muito obrigada, Dr. Clóvis, foi ótimo. Obrigado a você. Parabéns, Gabi. Foi ótimo fazer dupla com você hoje Obrigada. à noite aqui. Obrigado, professor. Parabéns aí pelo Tchau, obrigado a trabalho, tá? vocês.